Quem teme o professor doutrinador? Artigo do professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, publicado no jornal Folha de São Paulo, de 19/7/2023. Ele aborda a construção da figura do professor doutrinador como um personagem de fábula, criado para assustar e, portanto, gerar um efeito moral nos ouvintes ou leitores. Quem teme o professor doutrinador? Fábulas são eficientes recursos pedagógicos. Fábulas infantis foram usadas desde sempre para que toda noite as crianças assimilem valores, representações e significados compartilhados em sua comunidade. E tão cientes estamos de que se educa por meio de mitos, relatos e lendas mais do que por qualquer outro meio, que até os textos sagrados mais arcaicos, transmitidos oralmente ou por escrituras, são, em grande parte, coleções de histórias. Há vários lugares comuns nas histórias que contamos. Um desses lugares comuns diz respeito aos personagens usados para se colocar os ouvintes exatamente na posição cognitiva e na disposição emocional que o narrador deseja. O bicho-papão, por exemplo, representa o que nos assombra e deve ser temido, a condensação do mal. O sedutor, que literalmente nos desvia do caminho, é outro lugar comum das fábulas moralizantes. Não por nos assombrar, mas, ao contrário, porque captura nosso desejo, como o lobo mau, que desencaminhou a menina do Chapeuzinho Vermelho e a levou sorrateiramente à floresta sombria. A política é também uma arte narrativa, pois depende da conquista de corações e mentes e de histórias emocionantes e plausíveis, que são o meio mais curto e eficiente para a realização dessa tarefa. Novos movimentos políticos não se estabelecem sem capturar a imaginação de uma parte importante da sociedade, sem novas mitologias políticas que redesenhem valores e virtudes, sem uma nova épica. Na semana passada, flagramos um dos roteiristas desses novos movimentos, Eduardo Bolsonaro, enquanto vendia a sua história para, vejam só, lobistas de armas. Prestem atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas e não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior. O professor doutrinador é personagem frequente nessa forma de fabulação que são os boatos, que os ultraconservadores contam em e que acreditam. Assim como o gay pedófilo, o liberal cristofóbico, o esquerdista que induz criancinhas à homossexualidade, a pessoa trans que se esgueira em banheiros unissex para espiar mulheres, o sinistro comunista, dentre outros tantos tipos extravagantes que povoam as suas histórias de terror moral. O professor doutrinador, basicamente, serve para assombrar. Aliás, o grande mérito da extrema-direita no período da sua ascensão foi a sua capacidade de identificar os estratos de medo e de raiva dos brasileiros e de extrair deles o combustível para a sua boataria.
Na doutrina, por trás da fábula, o professor doutrinador é um bicho-papão e um lobo mau. Ele sequestra e alicia criancinhas, mas é também a soma de todos os nossos medos, uma vez que a sua maldade consegue alcançar até mesmo a dimensão mais preciosa e protegida de nossa vida particular, nossos filhinhos. Depois de identificar o mal e de isolá-lo em um grupo, os professores, duas ações precisam ser tomadas. A primeira é uma clivagem moral, pela qual nos separamos dos que participam ou são cúmplices da maldade, no caso, a esquerda progressista, classe a que os docentes pertenceriam. Com isso, os virtuosos conservadores reivindicam sua superioridade moral ante o vício e a malignidade dos que profanam a infância. A segunda ação requerida depois de isolar a maldade consiste em projetá-la sobre quem pode ser materialmente punido, o bode expiatório. Lugares comuns dizem muito sobre as sociedades e os grupos em que prosperam, pois costumam expressar e, ao mesmo tempo, reforçar determinados sentimentos subjacentes aos coletivos, como hostilidade, esperanças ou temor. A distribuição proporcional do tipo de personagem tende a indicar qual é a moral dominante em um grupo. Excesso de confiança e otimismo dão margem a personagens de sonhos dourados. Desespero social e moral em baixa são povoados por personagens de pesadelos. Bichos, papões, lobos maus e bodes para a conveniente expiação coletiva. Não sei quantos creem nas fábulas que os bolsonaristas contam para assombrar e organizar a raiva, a ansiedade e a frustração das massas ultraconservadoras a que se dirigem. Só sei que os seus roteiristas e dramaturgos usam a camisa várias vezes e suam também todos os dias para, como diria Carluxo, disputar a narrativa e vender assombrações. Wilson Gomes é professor titular da Universidade Federal da Bahia e autor de Crônica de uma Tragédia Anunciada, artigo publicado na Folha de São Paulo de 19 de julho de 2023.